Fala, gente, família JC, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E mais um devocional onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Devocional de número 1134. 1134 lives significa 1134 passos com a videira, com o Cristo ressurreto. Você crê nisso? Não crê, Bruno? Amém. Você crê nisso? Amém. Quer crer nisso? Eu quero crer nisso, Bruno. Pronto. Então é para você. Então é tão poucos passos com Cristo. Tá só começando. Sejam todos bem-vindos aí. Tem alguém pela primeira vez? Um beijo no teu coração. Você que tá indo gravado. Nós estamos juntos, colado na videira. A fé se aprende. Tem alguém aí pela primeira vez? MPM Deus 334. Minha amiga, qual que é seu nome? Fala aí pra gente, que eu acho que eu nunca te vi por aqui. Tati DBO, Rita Junqueira. Ei, Tati DBO, você foi usada por Deus, hein? Ah, tá saindo do forno lá, aquele trem lá. Davi.Oliveira, David.Oliveira, um beijo no teu coração, David, da produtora 76, um beijo no coração de toda a equipe aí. Lu Maimuna, Márcia Feitosa, Vera. Vai chegando aí, já abra a tua Bíblia, por favor. Abra a tua Bíblia numa passagem muito conhecida, mas que nós vamos mergulhar mais profundo nessa passagem, tá? Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas 5:5. Lucas 5:5, quando Jesus chama Pedro. E eu creio que você vai ouvir a voz de Deus hoje de uma forma mais profunda. Eu, pela primeira vez, Márcia, como é que você chegou aqui, Márcia? Pela internet, pelo Instagram? Deus te trouxe de qual maneira, né? Porque Deus que te trouxe até aqui, mas de que maneira? Uma amiga indicou, um primo, uma prima, um tio, tia, né? Foi o próprio Instagram, Wilka, Tati DBO, já falei. Vai chegando todo mundo aí. Gente, a boa notícia de hoje, não ore e não ore e não reaja de acordo com os seus pensamentos. Ai, Bruno, mas como é que eu vou? Então como é que eu posso orar e reagir na minha vida se não for pelos meus pensamentos? Calma. Não ore e não pense. Não ore, perdão, e não reaja de acordo com os seus pensamentos. Ore e reaja de acordo com a palavra de Deus. A palavra que Deus deixou escrita para você e para mim. Nos quatro cantos da terra. E aqui está um grande conflito. Está um grande conflito pessoal em mim, em você. Porque como que pode isso, cara? O meu cognitivo não entende isso. Claro que não. Mas calma, Deus vai abrir aí o campo para você. Já abriu para milhões, como é que ele não vai abrir para você? Né? Mas é fato, você vai ver aqui Pedro, né, tendo que escolher, né, qual sistema, qual cultura ele vai viver, né? Vou pensar e reagir de acordo com o que os meus olhos estão vendo. Os meus olhos estão vendo algo, então eu penso. Se eu penso, eu sinto. Se eu sinto, eu me comporto, né? Então, aquele velho fluxo, né? Pensamento, sentimento e comportamento. Mas quando você cola na videira, você tem uma possibilidade de viver de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. E é um treino diário. É um treino diário. Cláudia, você fala da onde, Márcia? Márcia, você fala da onde? Eu não vi o que você escreveu aí. Vamos orar, acho que já deu tempo de todo mundo entrar. Dispara o dedinho no coração. Essa palavra vai renovar você dentro do seu trabalho, dentro do contexto do que você está vivendo. Tá? Agora, eu vou só... Vamos fazer uma oração? Eu tenho algo muito importante para dizer para vocês. Glória a Deus por isso. Rio das Ostras. É Rio de Janeiro, Rio das Ostras, né? Gente, o Odelei vai entregar os bonés. O Odelei já entrou aí? O Odelei, falta só um CPF, viu? Não vai pros Correios ainda não. O Odelei vai pros Correios hoje para levar a primeira leva dos bonés e também a Elaine pediu um livro, Vida e Fé. Então a gente vai mandar os bonés, todas as vendas dos bonés, todo o recurso que a gente captar vai ser revertido em cesta básica. Então, além de você ter o boné evangelístico do Cola na Videira, o boné evangelístico do Cola na Videira, que vai ser usado por Deus aí, o boné tá maravilhoso, lindo. Ainda tem boné? Tem.
Tem, foram 26 que eu comprei. E aí, graças a Deus. E aí você também vai estar sendo usado para ajudar com cesta básica. Viu? Jesus, muito obrigado. Me manda um direct quem quiser o boné, tá? Mas vamos para a palavra. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por mais um momento de devocional aqui em família. Nós somos uma família aqui. E de uma forma improvável, porque estamos em um ambiente improvável, virtual. Como pode uma pessoa ser transformada numa live? Através da tua palavra é possível. Então, Jesus, por favor, cada palavra que sair da minha boca, que seja sua e não minha. Eu não quero falar por linguagem boa de comunicação, por linguagem boa de quem ensina bem, nada disso. Não me deixa falar pela minha natureza humana, apenas pelo seu Santo Espírito fluindo nessa live, convencendo o que precisa ser convencido, ensinando o que precisa ser ensinado, confortando o que precisa ser confortado, confrontando quem precisa de confronto. O fato é, nos dê o pão do dia, Jesus. Nós queremos o pão nosso de hoje. Diga assim: eis-me aqui, eu quero o pão do dia. Eu quero o alimento que Deus quer me dar. Eu não quero o alimento que eu acho que Deus tem que me dar. Eu quero o alimento que Deus quer me dar. Então olha como é que muda toda a perspectiva, cara, de viver. Deus, por isso que Jesus, ele disse, não perde nem tempo, amém? Não perde nem tempo com o que... Não fica repetindo o que você precisa. Deus já sabe o que você precisa. Ele só quer que você esteja com Ele. Ele só quer que você esteja convicto de que Ele está contigo. E quando você vem para um devocional, você está ativando a fé, você está alimentando o teu espírito que te dá essa convicção. Porque naturalmente nós não temos essa convicção. Naturalmente nós vivemos cheio de dúvida. Ontem eu almocei com o Sansa. Naturalmente a gente vive cheio de dúvida, incertezas. Claro, isso é um fato. Mas quando você ativa a fé através da palavra de Deus, Ele faz você viver, essa é a obra dele, convicto. Convicto do que, Bruno? De que Ele é fiel, e de que nada vai faltar sobre a tua vida, de que Ele vai direcionar melhor os seus caminhos, no melhor, direcionar os seus caminhos no melhor. Essa que é a realidade. Por exemplo, para eu entrar aqui com vocês, eu faço meu devocional antes, mas eu não acordei da forma que eu estou. Presta atenção, para a gente ler aqui Lucas 5,5. Eu não acordei do jeito que eu estou agora. Poxa, eu acordei mal, preguiça, cansado. Poxa, hoje é quinta-feira, eu já estou só o pó da rabiola, irmão. Mas depois que eu faço o meu devocional, depois que eu tenho meu tempo de qualidade com Deus através da palavra que Ele deixou escrita para nós, eu fico diferente. E é assim que eu quero que você fique. É assim que Ele quer que você fique. Ao sair do devocional, abastecido, cheio do gás, cheio de combustível para viver o dia. Isto é devocional. Por isso que a gente está todo dia, porque eu acordo mal, acordo cansado. Você acorda bem? Acorda nada. De vez em quando a gente já acorda já no pique do saci, mas via de regra a gente está meio no marasmo. E se você não cuida de você, se você não se alimenta dessa fé, você vai se alimentar do mundo, que vai trazer para você dúvidas, incertezas, medos e etc, etc, etc. Então presta bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Escute isso. Wilka, aí de Recife, receba. Preste atenção. Todos, prestem atenção. É muito fácil chegar para você que está com um problema, que está vivendo uma situação. É muito fácil eu, do lado de fora, dizer para você como você tem que viver. Ô Lico, Camille, me manda seu CPF lá, irmão. Só falta o seu CPF agora, tá? Eu não te pedi o seu CPF, eu tô te pedindo pra gente poder fazer a entrega, tá? Eu acho que você já deve ter me mandado. Eu já vou olhar lá. Ô Delei, segura aí, que nós vamos mandar lá pro Paraná o boné pro Lico Camille. Beijo pro Lico. É muito fácil para mim dizer para você o que você tem que fazer. Eu tô do lado de fora, eu não tô na situação que você tá vivendo. Então aqui no Cola na Videira, nós não dizemos o que você
eu não te dou conselho aqui no colo, assim, na videira. Eu te apresento a palavra de Deus, que vai te dar o alimento para você viver essa situação que você está vivendo. Você vai ver aqui, presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz: Simão Pedro respondeu para Jesus: Mestre, trabalhamos duro a noite toda. Vocês estão ouvindo bem, né, pessoal? Nem perguntei. Delei, segura aí os correios, hein? Agora vi que você está aí. Bom dia, meu irmão. Trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Presta atenção. Aqui é a cena que Jesus já era um pouquinho conhecido por Pedro. Pedro já tinha visto Jesus curar. Pedro já tinha visto Jesus curar a sogra dele. Pedro já tinha visto que Jesus tinha algo diferente. O homem Jesus, o mestre Jesus, estava fazendo coisas que ninguém fazia em Israel. E aí chega um momento que tá lá todo mundo, uma multidão seguia Jesus, e Jesus queria ensinar a multidão, ensinar a palavra, ensinar sobre o reino de Deus, ensinar sobre várias coisas. E aí a multidão aperta tanto ele ali na beira-mar, que ele pede para Pedro, ele sobe no barco de Pedro, e Pedro deixa Jesus usar o barco dele para poder ensinar. Então Pedro deixou Jesus entrar na área profissional dele. Quero o barco. Você já deixou Jesus entrar na sua área profissional? Sim ou não? Hein? Já deixou Jesus entrar na sua área profissional? Às vezes não. E Deus já está te falando, deixa eu entrar. Né? Ele não vai ficar chutando de forma mal educada, que nem o diabo faz. Ele vai falar, ele bate na porta, ele faz barulho, e aí você vai abrir a porta ou não. Então já pega isso daí para você. Pedro deixou. E depois que ele deixou, depois que Jesus ensinou, Jesus ele fala no versículo 4: Pedro, vá agora onde é mais fundo e lance as redes para pescar. E aí no versículo 5 Pedro fala, e aí aqui é a palavra de hoje: olha, nós trabalhamos duro a noite toda e não pescamos nada. Vamos ficar aqui e vamos mergulhar mais agora. Para você pegar coisas novas, vamos mais profundo nesse texto, neste versículo. Isso é meditar na Bíblia. Primeira coisa para você meditar na Bíblia é você tirar um pouquinho a sua situação e entrar nessa situação. Então, por exemplo, você tá aí cheio de coisa aí para fazer, as suas coisas e tudo mais. Aí de repente você, eu vou começar a ler a Bíblia. Lá, legal. Se você ficar lendo a Bíblia pensando nos seus problemas, pensando nas suas coisas, nas suas atividades, você não vai conseguir mergulhar fundo no texto. Calma que Deus vai ele vai entrar aí sobre a tua situação. Mas primeiro, entra nessa situação aqui. Isso é meditação bíblica. Quando você respira fundo. Você já respirou hoje? Não, claro, Bruno, você não estaria vivo. Não, você já respirou fundo. Respirar que nem gente decente. Porque muitas vezes a gente não respira, né? A gente vai no automático, a gente parece que nem está respirando. Respirar fundo mesmo. Entra no texto, isso é uma forma já de te acalmar. Então eu estou te ensinando como você faz, como você deve fazer aí na tua casa. Respira. E entra neste texto. Bom, olha só. Vamos agora entrar no lugar de Pedro. Então quando você estiver lendo, se coloque no lugar da pessoa. Aqui você vê que tem Pedro, tem a multidão, tem Jesus, tem um contexto acontecendo. Tudo isso é meditação bíblica. E aí o que eu quero engajar você aqui é você entrar na situação de Pedro. Pedro era quê? Um pescador profissional. Pedro era pescador. O trabalho de Pedro era pescador de peixe. Ele pescava peixe. Esse era o trampo. Eu vou te falar para você, eu detesto pescar, mas eu admiro quem pesca, já pela paciência, de cara pela paciência, ficar esperando peixe. Quem sabe, né? Deus primeiro está me tratando com as plantas. Tá aqui a planta jumbo, ó. Essa aqui é a planta jumbo, minha amiga. Nós estamos ficando amigos, na verdade, né? Quem acompanha a gente sabe, eu não gosto de planta, mas Deus está fazendo eu gostar de planta de pouquinho em pouquinho. A verdade é essa. Ai, Bruno, você tem que gostar de planta. Poxa, ai meu Deus, você prega a palavra, você não gosta de planta? Não! Só para você ficar de boa aí, como nós não somos perfeitos. E você também não é.
Não, então calma, é um cultivo, nós estamos se aproximando, nós estamos criando uma relação, né, Jumbo? Tem a jiboia lá em casa, que tem a Jumbo e tal. Pescar, meu Deus do céu, aí que eu detesto. Mas eu admiro, por quê? Paciência. O cara que vai pescar, você viu Pedro dizendo, que horas ele pescou? Vem cá, quero ver se vocês estão comigo aqui. Que horas o pescador pesca? Só de você ler, que horas que é o horário bom do pescador pescar? Eu não sei se depende de região ou não, mas eu acredito que coletivamente existe um melhor período para pescar, um melhor horário para pescar. Quando é? Ó, Lugarrido que mora numa cidade praiana, noite. Por isso que, na madrugada, isso aí. Por isso que Pedro disse, olha, a noite toda não pescamos nada. A gente trabalhou duro, trabalhamos pesado, a noite toda, mas não pescamos nada. Vem um passinho antes de Jesus. Enquanto Jesus estava ensinando a multidão, Pedro estava lavando as redes, frustrado, pelo que os olhos dele estava vendo. Espírito Santo, faz agora em nome de Jesus. Faz. Ó, aí tá lá. Qual que é a cena? Trabalhamos duro e não pescamos nada. Então, enquanto Pedro está lavando as redes, antes dele responder Jesus, ele está lá lavando as redes. O que ele está pensando? Se coloca no lugar de Pedro, velho. A Bíblia não precisa dizer isso, mas a gente pode pensar como uma criança. Mergulha fundo. O que Pedro estava pensando enquanto ele estava lavando as redes, depois de trabalhar a noite toda, a madrugada toda, trabalhando duro e não teve nenhum resultado? O que ele pensava, pessoal? Fala pra mim, não vamos ser hipócritas aqui. O que ele pensava? O que ele pensava? Vamos lá, pessoal, não tem ninguém aqui comigo não? Hein? São 90 almas, 92 almas, cadê vocês? O que ele pensava? Que dia cansativo, nada de peixe, e eu precisando de provisão. Boa, garotinha, tá aí pela primeira vez já engajada, hein, Márcio? Fracassado, aonde eu errei. Ó os pensamentos, aonde eu errei, fracassei, aonde eu vou agora pagar as contas, como vou pagar as contas. Tudo pensamentos de acordo com o que ele estava vivendo. E cara, raiva, verdade, garotinha. Poxa, o Senhor não me ajudou, Deus não me ajudou. Tava bicudo, olha o Lico Camini aí. É isso aí, tava bicudo. Cara, muitas vezes eu fico bicudo. Sério? Claro, vem aprendendo a ficar menos bicudo, mas já fiquei mais, mas continuo muitas vezes bicudo. A Bruna às vezes fala, tira esse bico aí. A minha esposa, ela fala, tira esse bico aí. Ou às vezes ela vem no meu bico e faz assim, ó, que eu tô bicudo sem perceber. O cara que tá bicudo não percebe que tá bicudo. Aí a Bruna às vezes vem assim e faz assim, ó. Eu adoro, como eu amo essa mulher. O que eu vou fazer agora? Murmurando, poderia ser que ele estava murmurando. Então você percebe que quando você está meditando na palavra, você está entrando na história, antes de ter a resposta sobre a história do que você está vivendo. Tanto esforço, sem retorno nenhum. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, eu confesso para vocês, até vocês lembram que semana retrasada veio o Ferreira, jogador de futebol, jogou no Palmeiras, reserva do Cafu, e jogou muito tempo na França e tal, contou o testemunho dele aqui no Cola na Videira, uma bênção, um homem de Deus. Depois nos bastidores ele falou comigo, poxa Bruno, todos os dias entra 100 pessoas na média na sua live, né, no Cola na Videira. Isso é muita gente. Eu falei, é verdade. Por exemplo, agora tem 91 pessoas ouvindo a palavra de Deus, numa quinta-feira, 8h30 da manhã. Glória a Deus por isso. Mas é claro que em vários momentos da minha caminhada aqui com vocês no Cola na Videira, é claro que eu gostaria que, por exemplo, essa de 100 fosse para 1000. 1000 almas vivendo a palavra. E quantas vezes eu já não fiquei bicudo por não ver mais almas sendo alcançadas por Jesus. Essa que é a verdade. Sem julgamento, você não me julgue não, porque eu estou falando a verdade.
Essa que é a verdade. Você não precisa se preocupar com o número. Isso é um papo corporativo. Esse é um papo de que quem está do lado de fora é fácil dizer, mas quem está do lado de dentro sofre, muitas vezes. Então Pedro estava lá sofrendo. É fácil dizer, Pedro, Deus vai te dar, né, Pedro? Então, por exemplo, ontem a pessoa me traz um problemaço que está vivendo em casa com o marido. Um problemaço. É fácil eu dizer que estou fora do problema, é fácil dizer para a pessoa, vai passar. É fácil dizer para a pessoa, olha, já vivi isso, vai dar certo. É fácil para a gente que está do lado de fora. Mas e como fica a pessoa que está do lado de dentro do problema? Então assim, eu estou dando 2 exemplos para vocês. Quantas vezes eu, Bruno, estou dando um exemplo de que nem é um problema, mas by the way, na verdade é um problema, né? Seria muito melhor a gente ver 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 almas sendo incendiadas pelo Espírito Santo. E tem dias que eu falo, poxa Senhor, mas por que não dobra para 200? 200 almas. Mas tem dia que a gente está em paz em relação a isso. Mas o que eu estou querendo te dizer é que nós somos seres humanos e que nós entramos em situações como Pedro entrou. Ele entrou numa situação de frustração, de conflito, de não sentir coisas boas, de não pensar coisas boas e muitas vezes de se comportar de forma indevida baseado nesses pensamentos. É ou não é? Então, por exemplo, aí outro exemplo. Veio a minha... Muito exemplo que você está falando, né? Estou falando exemplo, muito... Aí vem a pessoa com problemaço com o marido. Claro! Tá vivendo um problema ali, uma tempestade. Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? É apresentar a palavra de Deus, que é o que eu estou fazendo aqui. Você está vivendo uma situação que para mim, do lado de fora, é fácil te dizer o que tem que fazer. Mas eu te convido a você olhar para a palavra de Deus, que faz com que você reaja de uma forma diferente, que te salva da tua tempestade. Então preste atenção, Pedro foi salvo por Jesus aqui em um problema profissional. Ele foi salvo. Ele teve uma salvação em cima do problema. Quando você lê toda a história, você viu que ele foi uma grande pesca. Mas para ele viver a grande pesca, ele teve que decidir. Vou orar e reagir de acordo com os meus pensamentos? Ou eu vou orar e reagir de acordo com a palavra de Deus? Aqui está uma grande... Eu aprendi isso com um pastor da Guatemala, Cash Luna. Um beijo no teu coração. Um dia, quem sabe, a gente vai se ver. Cash Luna. Ele fala assim, ele falou um dia numa pregação, eu nunca vou esquecer, e ele falou assim: não ore de acordo com a sua consciência. Não ore de acordo com a sua consciência. Porque se você orar de acordo com a tua consciência, você vai orar de forma limitada, porque somos limitados. Ore, aí eu acrescento aqui o que ele estava querendo dizer. Ore de acordo com a palavra que Deus deixou escrita para você e para mim. Deus deixou a Bíblia não para ficar na estante. Nossa, na estante não muda nada. O que adianta eu deixar a Bíblia aqui, ó? Por exemplo, vou deixar aqui, Salmo 91. Mas não adianta de nada. Vou de português rasgado. E eu tô falando isso aqui de uma forma com amor. Amor, você que é de São Bernardo, você que é de Pedreneira, amor. Mas você que é da Bahia, da Suíça da Bahia, por exemplo, Vitória da Conquista, né? Suíça da Bahia. Amor, com amor, eu vou te dizer. Não adianta nada você deixar a Bíblia ali. Não adianta nada você deixar a Bíblia ali. Ali nada. Pode estar no Salmo 91, pode estar no Salmo 92, pode estar no Salmo 107, pode estar no Salmo 105. Por exemplo, o Salmo 107 é glorioso demais. Já que eu saio da minha boca aqui o 107... Não tem como a gente não ler o Salmo 107 só assim, ó. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É fácil falar isso para Pedro. Ô Pedro, dê graças ao Senhor, dê graças a Deus que você está vivo, Pedro. Dá graças a Deus aí, Pedro, porque você está vivo. É fácil para eu dizer para Pedro que está lá frustrado, arrebentado. É Pedro que tem que pegar a palavra de Deus e Senhor,
eu quero crer. Eu quero sair dessa situação que eu estou vivendo, de frustração, de acordo com o que o Senhor está dizendo. Eu quero pensar de acordo com o que está escrito. Eu quero reagir de acordo com o que está escrito. Eu quero pensar, orar de acordo com o que está escrito para mim. Está aqui. Mano, quem está entendendo isso? Eu vou dizer de novo. Tem gente que ainda não entendeu. Não adianta, a Bíblia está ali. Se eu fosse você, eu até fechava. Não, pode deixar aberto, brincadeira. Por exemplo, minha sogra deixa lá aberto. Mas não adianta estar aberto se você não pegar e você está aberto para receber a palavra. Você tem que estar aberto para receber a palavra. A Bíblia aberta na estante, é eu que tenho que estar aberto. Poderia ser até uma boa notícia. Eu que tenho que estar aberto para poder receber a palavra. Mas eu creio também que tem algumas situações da nossa vida que a gente nem consegue se abrir para a palavra de Deus. Como Paulo não abriu ele não se abriu para a palavra de Deus. O Cristo foi e pegou ele. E eu oro também para que Deus pegue pessoas como pegou o apóstolo Paulo aqui nessa live. Isso, garotinho. Que ele te alcance aí onde quer que você esteja. Se tá calor, se tá frio, se você fala com R puxado, se você não fala com R puxado, eu sei lá. Que você seja pego aí, onde quer que você esteja. E sempre a motivação de Deus, sempre é por amor. Sempre será por amor. Sempre. Ele faz justiça por amor, ele disciplina por amor, ele confronta por amor, ele abraça por amor, ele faz o que precisa ser feito sempre por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho dele na cruz para morrer pelos nossos pecados e perdoar os nossos pecados. Perdoar significa cancelar os seus pecados. Então para de ficar vendo vídeo de cancelamento na internet e medita mais sobre cancelamento de pecados. Eu falei isso pro jovem, pro Sansão uma vez, ele nunca mais esqueceu, inclusive ele já pregou sobre isso lá no Reaja da Assembleia lá do pessoal dos jovens. Quem aqui dessa sala fica assistindo negócio de internet, de cancelamento na internet, gaste o seu tempo, assim diz o Senhor, não é isso? Assim diz o Senhor. Gaste o seu tempo, invista o seu tempo, mergulhe mais sobre cancelamento de pecados ao invés de fulano foi cancelado, fulano não sei o que cancelado. E eu também sou tentado, se alguém, principalmente alguém conhecido, fulano foi cancelado. Peraí, eu não posso gastar muito tempo com isso, cara. Não posso. Isso não tem nada a ver com isso, eu nem estou no contexto, nem sei o que aconteceu. Quem sou eu para dar opinião? Eu saio fora. Esse é um treino. Bora, Cris Barros. Então, você já entendeu que não adianta você deixar a Bíblia na estante. Você tem que estar aberto para ela entrar. Então, não adianta eu chegar aqui para Pedro e falar: ô Pedro, o que adianta? É assim, Pedro, a Bíblia diz, Cris Barros, Márcia, a Bíblia diz que na sua angústia você pode clamar ao Senhor e Ele te livra de suas tribulações. Ele te livra das tribulações. A Bíblia diz que quando passar pelo fogo você não será queimado. Pedro estava passando pelo fogo. Cara, será que eu vou ter que pegar dinheiro emprestado com alguém para pagar as contas? Como é que eu vou levar o almoço lá para casa? São tudo pensamentos que veio para Pedro. Só que aí Pedro não parou neles. Pedro pensou de acordo com o que os olhos dele estavam vendo. Ele ficou um tempo lavando as redes, se comportando de uma maneira lá, que a gente nem sabe, porque a Bíblia não precisa dizer. Vocês já entenderam. Mas ele continua e fala e responde para Jesus, que é como você pode reagir hoje, agora, eu e você. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Jesus pede para Pedro lançar as redes num horário que ninguém pesca, numa situação improvável. É assim que Deus gosta de trabalhar. É improvável, porque aí, quando aconteceu o resultado, não tem como você não glorificar o nome dele. Não tem como você não abrir a boca e dizer, foi Deus que fez. Alguns pode ser até que não acredita, porque está fora também do contexto, está vivendo no giraia. Esquece, mas é você, irmão. Deus quer alcançar você agora, e quando você for alcançado, Ele vai usar você para alcançar outras pessoas. Então não se preocupe, mas poxa, meu familiar não acredita no que eu estou testemunhando. E daí? Não é você que convence, nem eu que convenço. É o Espírito Santo de Deus que convence. Deus quer mostrar para você. Deixa que Ele quer usar você para alcançar Ele. Mas é Deus que faz isso.
Agora, não adianta eu falar isso para você. Você precisa meditar na Bíblia, que fala sobre isso. Por exemplo, cadê onde que fala sobre isso? Leia lá João capítulo 14, Jesus falando que somente o Espírito Santo para convencer o ser humano dos seus pecados, dos seus caminhos, da sua distância de Deus. Somente o Espírito Santo para tirar você do Deus genérico. Eu lembro que eu e Bruna falava assim, ó, não, você acredita no Deus que você quiser. A forma que você quiser acreditar em Deus, você acredita. Eu falava isso para as pessoas. Eu e minha esposa. Não, você acredita do jeito que você quiser. Esse é o marasmo da geração. O morno é assim. Eu vivia morno, eu e Bruna. O Deus genérico, o Deus do universo, o Deus que você crê no que você quiser. Você crê no que você quiser, mas na verdade nós decidimos um dia, por ter sido impactado por essa fé, e somente Deus para causar esse impacto, depositamos toda a nossa vida, toda a nossa confiança na Bíblia, na palavra de Deus. Eu preciso partir de um ponto. Eu cansei de viver no genérico. No genérico, cansei. Eu quis vir logo pro original. E aí eu descobri que só existe um em toda a terra. E aí eu descobri, não só porque está escrito, mas porque está escrito e Deus me mostrou em experiências pessoais, de que toda a plenitude de Deus está em um só ser, chamado Jesus Cristo. Sabia disso. Mas não adianta você saber se você não experimentar. Delícias perpétuas, a Bíblia diz. Perpétuo. Tu fica vendendo aí no perpétuo, né? Eu também, minha empresa vende coisas na internet. Você vende aí perpétuo, o Delay vende perpétuo, eu não vendo perpétuo. Beleza, mas o quanto que eu estou gastando energia comendo as delícias perpétuas de Deus? Essa é a realidade. Eu nem sei o que vocês estão mandando aí no chat, eu não sei o que está no gravado. Calma aí que eu vou chegar no chat aí de novo. Mas o que eu sei é que você pode dizer assim, a minha vida muda hoje por causa da palavra que eu estou recebendo. Você já pode dizer isso. Pedro fez a escolha dele. Olha, eu estou olhando essa situação. Você está olhando essa situação aí no seu casamento. Você está olhando essa situação aí no teu trabalho. Você está olhando essa situação aí com teus filhos. Você está olhando essa situação aí que de fato é preocupante. Claro que é. É hipocrisia dizer que não é. Mas, aí você vai botar o mas. E quando o cérebro vê você falando mas, você está fazendo outra escolha. Mas eu vou continuar. Por causa da palavra. Porque Pedro, foi isso que Jesus estava falando para Pedro. Pedro, continua. Sou eu que estou falando. Aí Pedro fala, mas por ser o Senhor que nos pede, eu vou fazer. Mas, então, a minha vontade é brigar no trânsito. Mas, porque o Senhor me diz na palavra para eu não brigar, e sim para orar pelo inimigo, eu vou orar pelo inimigo. Mas isso é a palavra, é você escolhendo viver a palavra. Vou te dar outro exemplo. Eu cheguei num restaurante essa semana, uma reunião de trabalho. Eu, Bruna, Gabi Creze e mais uns caras aqui do orgânico aqui, que a gente foi almoçar, almoço de trabalho. Na hora que a gente tava ali para entrar no restaurante, tinha 2 meninos de rua vendendo chiclete. E aí um dos meninos falou, tio, me ajuda aqui e tal. Aí o outro menino falou assim, quando a gente já tinha passado, e eu vi os detalhes dessa cena, cara, não vai sair da minha cabeça provavelmente mais. Na hora que ele tava passando assim, aí um dos meninos falou assim, se Deus tocar no seu coração, compra um chiclete aqui com a gente. Na hora que ele falou isso, eu fiz assim, ó. Presta atenção. Eu olhei pra ele, na hora saiu de mim assim, mas você crê que Deus pode tocar no meu coração? Aí ele falou assim, creio. Eu falei, então tá bom. E entrei no restaurante. Ei, vai vir. Tô aqui entrando no restaurante, aquela conversa, era almoço de trabalho, sabe? E aí já falando de trabalho, antes de entrar no restaurante, durante o restaurante, essas fotos. Aí eu
Poxa, na sua cidade é assim também, no Brasil é assim, no mundo é assim. Infelizmente nós temos moradores de rua, infelizmente nós temos pessoas que passam necessidades e tal. E aí muitas vezes na correria do nosso dia a dia a gente pode passar e não ver alguém que está pedindo ajuda na rua. É ou não é? E de novo, eu não estou sendo hipócrita aqui, nem julgando ninguém que não ajuda alguém que está na rua, nada disso. Eu quero só que você extraia o azeite dessa azeitona. Presta atenção. Vem aqui. Aí o menino, se um dos meninos, me ajuda aqui, tio, eu compro um chiclete. E o outro menino, se Deus tocar no seu coração, compra um chiclete com a gente. Eu paro e olho e falo, mas você crê que Deus pode tocar no meu coração? Ele, eu creio. E eu entrei no restaurante. Comemos, fizemos a reunião de trabalho, tal. Na volta, os dois meninos estavam lá. Deus já tinha tocado no meu coração. Mas aí eu pensei, eu quero ver se ele vai permanecer na fé. E eu voltei. E ele estava lá. Alguns vão dizer, Bruno, mas ele não sai de lá. Ele fica lá um monte de horas. Esses são os pensamentos de Tomé. O beijo no coração de todos os Tomézinhos. Cuidado para você não sofrer por mais anos. Jesus disse para Tomé, Tomé, eu amo sua vida, Tomé. Mas bem-aventurados são os que creram e não viram, mas creram no Tomé. Então pronto. Aí quando eu volto, eles estão lá. E o que eu faço? Vou lá e ajudo os caras. Aí eu não vou dizer como eu ajudei eles, porque Jesus mesmo diz, ajude e não fale para ninguém que você está ajudando. Mas eu contei esse exemplo, não contei como eu ajudei eles, mas eu contei esse exemplo para você extrair o azeite dessa azeitona. Se coloque agora no lugar do menino. A gente já se colocou no lugar de Pedro, agora se coloque no lugar do menino. Tá terminando aqui o devocional, segura mais um pouco aí. Deixa Deus agir mais aí dentro de você. Se coloca no lugar do menino. Talvez o outro falou assim, mano, você acha que Deus vai tocar no coração dele? O cara tá lá comendo no bem bom. Vamos embora. Não, mano, vamos permanecer. O cara falou alguma coisa diferente pra gente. Nunca ninguém fala isso daí. Nunca ninguém fez essa pergunta pra mim aqui. Se eu creio de todo o meu coração que Deus pode tocar no coração do outro. A nossa vontade é de ir embora. Eles não tinham pescado nada, irmão. Eu até perguntei pra eles, num dia bom, quanto é que vocês faturam? Aí ele me disse lá o valor. E aí o Espírito Santo arregaçou meu coração e eu arregacei eles lá. E eu acho lindo viver pela fé, sabe? Mas eu só acho lindo viver pela fé quando eu acordo e vou me alimentar da palavra que me traz a fé. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Neste mundo que nós estamos vivendo, nesta era, em 2023... baseado em todo o cenário político, econômico, social, é impossível você viver a fé, viver como quem tem fé, sem ouvir a palavra de Deus. Porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Esse menino mexeu comigo. E ele estava vivendo a mesma coisa que Pedro. Tanto é que ele chorou, os olhos dele encheu de lágrimas. E tanto é que depois eu encontrei com eles do outro lado da rua, eles já tinham saído daquele ponto. Por quê? Porque eles já receberam a grande pesca ali, eles foram fazer outras coisas. Mas porque eles permaneceram na fé. Aonde isso se aplica na tua vida? Eu expus para você aqui de forma verdadeira, já menti muito na minha vida. Durante essas 1134 lives, 1134, teve vários dias que eu fui condenado por pensamentos de, poxa, mas por que a gente não consegue alcançar mais almas, Jesus? O negócio é tão bom. Olha a restauração que você fez na minha casa, por que não mais? E eu já fiquei muito perturbado com isso. Essa que é a verdade. E quem me salvou? A palavra. Que me ensina e hoje novamente me fez ver de que, olha, tem uns salmos que diz que pacientemente se espera no poço do desespero.
Pacientemente se espera no poço do desespero. Aí o Espírito Santo colocou assim para mim: ô Bruno, esperar é igual, vim da área de exatas, né? Esperar é igual, anota aí, esperar é igual. Estamos impacientes e precisamos treinar e praticar a paciência. Pedro, não adianta eu falar para ele, tenha paciência, ele precisa ouvir a palavra. Para que através da palavra ele veja, eu estou impaciente, ele reconhece, eu estou impaciente, não pesquei nada, estou irritado, estou triste, frustrado, tudo que vocês escreveram, mas eu vou continuar, sobre a tua palavra, Deus, eu vou. Então às vezes Deus não vai restaurar seu casamento, às vezes não, ele não vai restaurar seu casamento amanhã, mas sobre a palavra de Deus que você está ouvindo aqui, que diz que restaura, de que para ele nada é impossível, de que o que é mais importante para ele é a família, homem, mulher e filhos, o mais importante para ele é isso. Você permanece crendo nele, crendo na promessa de que Deus restaura a família, não importa qual seja o problema. Às vezes a restauração não é uma restauração de marido e mulher de amor, vocês se amam, mas às vezes você está colada na videira e o seu marido não está ainda. Às vezes você, homem, está colado na videira e sua esposa não está ainda. O Reinaldo e o Odelei foi assim. Sabe o Delay? Sabe o Delay que foi usado por Deus para a gente escrever o livro? Sabe o Delay que foi no podcast comigo de segunda-feira? Então, ele colou primeiro antes da esposa, igual eu e Bruna. Primeiro fui eu, depois Bruna. Normalmente é o contrário, né? Primeiro é a mulher que cola, depois o homem que vem. Mas se você estiver vivendo sem ouvir a palavra de Deus, se a Bíblia estiver só na estante, você aí, mulher de fé, né? Oh, glória, Hosana nas alturas, aleluia. Isso aí, garotinho. Beleza, seu casamento está arrebentado e a Bíblia está ali, você não vai conseguir talvez suportar o tempo de restauração. Talvez você não vá conseguir suportar o tempo de restauração, mas Deus te trouxe até aqui essa live para te encher do Espírito dele, te convencer, continua. Então não é o Bruno falando assim, ó, vai todo mundo, continua, continua, continua. Não é o Bruno Loureiro, cabeçudo, jumento aqui falando para você, vamos, nada disso. Não estou aqui te motivando, a palavra de Deus, ela faz tudo que precisa, inclusive motivação. Mas não é o Bruno que está te dizendo isso, eu tinha que estar já trabalhando, irmão, na minha empresa. Mas eu não consigo, porque Deus me chamou para estar aqui, para salvar a sua alma que está aí, em nome de Jesus, velho. Então é Ele que faz. Não é eu que estou te dizendo continua. Então você vai continuar por causa da palavra de Deus que diz, permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. João 15, parábola da videira. Por exemplo, quando eu vou levar a Betina fui no pronto-socorro com ela, sei lá quantas vezes, 2, 3 vezes, quando colocamos na escola, para lá um monte de problema, né? Um monte de coisa boa, mas um monte de problema, né? Ué, é isso aí. A pediatra, inclusive, já tinha avisado a gente. Foi uma escolha que a gente fez, colocar ela cedo na escola. Ela com 1 ano já entrou na escola. 3 dias antes de completar 1 ano já entrou na escola. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aliás, uma escola que era impossível colocar ela nessa escola quando ela nasceu. Quando ela nasceu, eu orava com ela. Quando eu saía de casa, eu ia até a escola e falava, filha, vamos orar, porque se for da vontade de Deus, você pode estudar nessa escola. Os meus olhos, preste atenção, era assim, impossível. O caixa financeiro pessoal e da minha empresa dizia, impossível Betina estudar nessa escola, muito caro. E aí eu falei, é verdade. Eu falava, é verdade. Mas a palavra de Deus diz para eu orar, para eu crer de que tudo é possível, para eu entregar na mão de Deus a situação e fazer e que seja feita a vontade dele. Eu estaria feliz se ela estivesse estudando em qualquer outra escola, mas estou mais feliz por quê? Porque eu lembro das orações. Eu fiz até um vídeo para vocês aí um dia, para engajar alguém a não desistir dos sonhos. Mas os sonhos não é seu, é sonhos de Deus. E eu não sabia que era a vontade de Deus de eu estar lá. Ei, presta atenção. Eu não sabia se era da vontade de Deus eu estar lá. Você está vivendo uma situação aí que você não sabe se é da vontade de Deus. Você não sabe. Você está vivendo uma situação aí, alguma coisa está acontecendo na tua vida que você não sabe se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus. Você não sabe.
Alguma coisa lícita aí, vou para o emprego A ou para o emprego B, coloco nessa escola ou não coloco nessa escola, tiro da escola ou não tiro, mudo de cidade, você não sabe. Então qual que é o seu papel? Orar e entregar essa situação na mão de Deus. Mais de uma vez. Curte isso, cara. Eu lembro que eu falava pra Betina, Betina, papai vai curtir isso agora. Eu queria muito que você estudasse nessa escola. Seria muito bom para você. Mas eu não sei a vontade de Deus. Então, filha, nós vamos entregar essa situação na mão de Deus. Ó, na mão de Deus nós vamos entregar essa situação. Ó Deus, essa é a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Ele poderia permitir, como ele poderia não permitir. Nas duas eu tenho que estar com em paz. Nas duas eu tenho que ter a certeza de que Deus fez. A porta aberta é Ele e a fechada também é Ele. Quem entende isso? Agora você precisa, Tamara, Ana Tamara, a Tamara, a Márcia de Paula, vocês precisam agora praticar isso na tua vida. Eu não posso ir na tua casa, comer um bolinho de fubá, de milho. Fubá e milho, né? Milho, fubá, molhado, cremoso, seco, que fica tossindo, de tão seco que tá o bolo. Café, não adianta, eu não vou até aí na tua casa fazer você viver isso. Então é você e Cristo agora, que vai tocar o teu dia. Você e Cristo, a palavra que Ele deixou escrita para nós. Lembra agora do pronto-socorro quando você levava seu filho? Se você nunca levou, você tenta imaginar. Às vezes que eu fui com a Betina levar ela no pronto-socorro, cara, é um caos aquele negócio. É um caos por quê? Porque todas as crianças estão chorando. Todas as crianças estão com dores. E criança é livre, criança não para. Criança não tem um cognitivo igual nós adultos. Então ela tá com dor, ela chora, ela berra. Eu também, quando eu tô com dor adulta, eu choro. Quando eu tô gripado, parece que eu vou morrer. Eu falo, traz logo o caixão que eu entro. Essa que é a verdade. E tão dramático que eu sou quando eu fico gripado. Mas pensa aí no pronto-socorro lascado. Todo mundo lascado. A única coisa que resta para os pais é o quê? Esperar. Esperar a vez. E os pais esperam? Esperam. Não tem outra opção. Tem que esperar. Tem que esperar. Crendo de que o médico vai atender a minha filha, o meu filho, e essa situação vai ser resolvida. Agora, eu espero como? Eu já fui no pronto-socorro e esperei nervoso. Já, com a Betina, inclusive. Mas eu também já voltei no mesmo pronto-socorro e esperei calmo. Que até dormir. E pra gente... Então, como você escolhe viver? Esse é o ponto. A fé é uma escolha. Anota aí, tem gente nova aqui. A fé é uma escolha diária. Não uma vez no dia. Várias vezes no dia. Oxi! Vem situação, eu tenho que escolher. Vem situação, eu tenho que escolher. Vem a próxima, eu tenho que escolher. Vem a próxima. O tempo todo nós temos que estar fazendo essa escolha. É uma bifurcação diária. Agora, o que não dá é para eu viver oscilando de uma forma absurda. Se você tem muitas dúvidas sobre essa fé, você precisa se engajar mais em oração, em clamor, em jejum, em entrega, em rasgar o seu coração para Deus, para você não ser mais afunilado por essas dúvidas por muito tempo. A própria palavra de Deus diz, não pense, se você quiser viver em dúvida, você está vivendo como uma onda impelida do mar. Você não vai alcançar nada do Senhor dessa maneira, cara. Tem que decidir, quero ou não quero viver a parada. Vai ser duro viver? Claro que vai. Mas o amor dele dura mais para sempre. É duro viver essa fé. Muitas vezes é. Mas o amor de Deus dura para sempre. E isto prevalece. Isto prevalece. É isso que eu preciso viver. É isso que você precisa viver. Todos os dias. Então, cadê minha Bíblia? Ô gente, cadê minha Bíblia? Ah, tá aqui. Olha aí, tá vendo? A Bíblia fica aberta lá, a gente nem esquece dela. Tá vendo aí? Eu esqueci. Cadê minha Bíblia? Tá lá aberta. Já esqueci que ela tá lá. Não deixe sua Bíblia aberta ali. Tem que estar contigo, aberta dentro de você. Pra gente terminar, eu termino aqui. Pra gente terminar. Termina aqui, ó. Vem cá comigo. Olha só. Esse mesmo Pedro, isso que a gente leu hoje, foi antes de Cristo. Antes de Cristo ir para a cruz, antes de Jesus morrer. Isso que a gente leu.
Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, entrega o Espírito dele, esse é o maior presente, né? Entregar o Espírito dele sobre toda a carne que se arrepender, né? E aí Pedro tá vivendo o chamado dele, né? Ele tá vivendo o chamado. É isso aí. Ele tá vivendo o chamado dele. Aí o que que acontece? Espírito Santo, me ajude, por favor. Aí vem aqui, ó. Aqui. Agora se coloque pela última vez no lugar de Pedro e aí você vai tocar tudinho. Não vou conseguir, não tenho tempo hábil para te colocar em toda a página, mas se você quiser ler o capítulo 10, 11 e 12 de Atos, você leia, tá bom? Mas em Atos, capítulo 12, versículo 4 até o 6, diz assim: depois lançou na cadeia Pedro, tá? Depois lançou na cadeia, lançou quem? Pedro, sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados, cada escolta com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Bom, enquanto Pedro estava no cárcere, enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Olha o poder da oração. Na noite, antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam a guarda na porta da prisão. Olha o que Pedro estava vivendo. Mais um dia mal, mais um dia com problema, só que agora cheio do Espírito Santo. O que Pedro está fazendo? Dormindo. Em meio, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados e os outros montavam a guarda da porta da prisão. Ou seja, todas as portas estavam fechadas para Pedro. Pedro, inclusive, estava sofrendo opressão de palavras, física, vivendo uma injustiça. Ele estava vivendo uma injustiça, mas ele dormia. Eu tenho certeza que Pedro... e depois teve a intervenção divina, Deus tirou ele de uma forma milagrosa, vocês podem ler depois, mas já terminou o devocional. Mas eu queria que você pegasse e ficasse com essas 2 cenas de Pedro. O Pedro que estava frustrado por ter pescado a noite toda, no melhor horário de pesca e não pescou nada. E o Pedro que depois, mesmo assim, depois que Cristo, depois de viver 3 anos com Jesus morreu, ressuscitou e tal, entregou o Espírito dele para convencer o Espírito dele de como viver. Que é isso que o Espírito de Deus faz. Ele entrega o Espírito, Jesus te entrega o Espírito dele para convencer o teu espírito. A tua alma se aquieta sobre isso e o teu corpo vai reagir sobre isso. Para isso você precisa se encher todos os dias. Pedro estava dormindo. Eu tenho certeza que ele lembrou da situação. Eu lembro do dia. Soldado de um lado, soldado do outro. Tô vivendo uma injustiça, tô preso, tô amarrado, não tem para onde eu correr. Não adianta você falar, tá amarrado em nome de Jesus. Você tá vivendo que você tá amarrado. Mas Jesus não falha. E Pedro foi liberto. Mas quando ele não foi liberto, ele dormia. Tá aqui para mim o grande barato. É fácil viver quando a bênção está concluída, o testemunho está concluído. É muito fácil. Mas eu gosto de ver essa fé que durante a seca, nós não vamos passar fome. Eu lembro quando Bruna me chamou para conversar, 10h30 da noite, grávida, já a Betina estava para nascer a qualquer momento. Ela estava no final da gravidez, ela falou, Bruno, não dá mais, acabou a provisão, o que nós vamos fazer? Acabou, não dá, você vai ter que voltar para o mundo corporativo, tal. Esse é o pensamento natural de um ser humano que vive baseado no que vê. Claro, não julgue ninguém por isso. Mas se você quiser viver de acordo com a palavra de Deus, você vai falar para Deus, Deus está doendo. Não está legal. Mas eu sei que o Senhor é fiel para cumprir tudo. Eu sei que a sua obra é completa. O Senhor vai fazer algo. O que vai fazer eu não sei.
E não preciso gastar energia com isso. Não gaste energia em tentar descobrir o que Deus vai fazer. Eu já perdi meu tempo durante 2020 inteiro sobre isso. 19 e 20. O que Deus vai fazer? Eu não sei. O próprio Deus fala para Abacuque. Abacuque, para de ficar batucando aí e vem cá. Ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó, ô Abacuque, vem cá. Olhe entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados. Porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditariam se alguém lhes contar. O que Deus está fazendo? O Dati, o Maria, o Wilka, o Bruno Loureiro, ou todo mundo aí, ao vivo e no gravado, 130 almas aí, glória a Deus por isso. 130 pessoas, famílias. Preste atenção. A obra que eu vou fazer, a minha obra que eu vou fazer na tua vida, se alguém te contar agora, você não vai acreditar. Mas eu vou fazer. Se você permanecer em mim, eu vou fazer. Então, num pensamento lógico, não adianta a gente ficar tentando descobrir o que Deus vai fazer, porque o próprio Deus está dizendo, você não vai acreditar. Aí eu estava fazendo meu devocional hoje de manhã, e eu não consigo encerrar sem contar isso para vocês. Eu estou num prédio onde o Espírito Santo me fez... Eu fiz uma viagem no tempo, ele me levou há 10 anos atrás. Eu estou trabalhando num prédio onde eu trabalhei 10 anos atrás. E eu estava sentado ali olhando para a rua onde eu trabalhei há 10 anos atrás. 2010, 2011, 2012, 2013. Eu trabalhava nesse prédio até 2015. Eu olhava a vida de um jeito. Hoje é radicalmente diferente. Graças a Jesus Cristo. Mas aí ele me fez pensar assim, ô Bruno, se eu te contasse lá em 2010 o que você está vivendo hoje, você ia acreditar? Eu falei assim, não. Então, vamos olhar agora para frente. O que ainda vai acontecer na tua vida, se eu te contar, você não vai acreditar. Então, a única coisa que você precisa fazer é se encha do Espírito Santo, para você aguardar com paciência, para você aguardar com alegria, para você cair e levantar rápido, para você poder ajudar alguém, ajudar o próximo, levar a palavra, levar essa salvação. Quem está entendendo isso? Então faz um exercício agora, eu vou te deixar uma tarefa. Faz um exercício, mas você tem que fazer, não adianta você falar, vou fazer e não vou, e não fizer. Eu já fui esse cara, só me lasquei por isso, você vai se lascar também? Vai nada. Ó, presta atenção. O que você vai fazer? Já estourou o tempo, já mudou até a música lá do instrumental. Bora. Ó, você vai fazer um exercício. 10 anos atrás. O que você está vivendo hoje? Se alguém te contasse há 10 anos atrás, você acreditaria? O que você está vivendo hoje com Deus? Há 10 anos atrás, se alguém te contar o que você está vivendo hoje, você acreditaria? Não. Então, daqui pra frente vai continuar do mesmo jeito, que é assim que funciona. O sistema do reino de Deus funciona dessa maneira. Mas não adianta eu deixar, eu saber que funciona dessa maneira se esse reino não se tornar funcional na minha vida. Eu sei como funciona, mas ele não é funcional na minha vida, o que adianta? Ah, eu já li a Bíblia 3 vezes, mas a Bíblia não entrou em mim. Não adianta de nada. Quantas vezes já não leio a Bíblia? 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Tem um testemunho de uma mulher que faz tempo que ela não aparece aqui, inclusive. Cadê ela? Esqueci até o nome dela agora. Mas uma senhora, 10 anos, ela já tinha lido a Bíblia 10 vezes. E não tinha entrado nela o reino, mas entrou agora. Amém por isso. Glória a Deus. Então assim, não adianta a gente saber de tudo isso daqui, se isso daqui não se tornar funcional. Então no seu clamor, no seu jejum, na sua oração, na sua busca, você tem que dizer para Jesus que você quer essa fé de Pedro. Essa fé que Pedro tinha, você tem que dizer, eu quero essa mesma fé. Eu falava isso para Jesus e continuo falando para ele. Eu quero a mesma fé de Davi. Essa mesma, a fé de Abraão. Eles tiveram fé na palavra, eu quero continuar tendo fé na palavra. Igual eles. Eu quero. Você não quer, não? Você percebe que não há um furo nessa fé?
que você vai tentar viver no mundo, você vai encontrar um furo. Meu sogro mesmo fala, todo sistema há um furo, menos no sistema de Deus. Próxima vez que ele falar isso pra mim, é isso que eu vou responder pra ele. Todo sistema tem um furo, é verdade, menos no sistema do reino de Deus. Só pra complementar e a frase ficar bacana. Menos no sistema de Deus, não tem furo. Tem salvação. Não tem condenação. Tem vida eterna. A única coisa que você precisa fazer são duas: se arrepender e permanecer. Se arrepender para garantir a sua salvação, em nome de Jesus, pela fé, não é pelas obras, é pela fé. É o se arrepender para ser salvo eternamente. E permanecer para poder viver o melhor dessa terra. E permanecer para não só andar frustrado, mesmo salvo, mas anda frustrado. Não adianta. Não adianta. Jesus, muito obrigado por esse dia. Tudo que o Senhor colocou dentro de mim foi liberado nessa live. Vai ficar gravado aqui no Instagram, vai subir também no YouTube, vai subir onde tiver, nós vamos subir, nós vamos deixar registrado aquilo que o Senhor está nos dando. Para que as almas sejam despertadas, alcançadas, resgatadas. Jesus, nós dependemos da Tua misericórdia, que dura para sempre, para que haja convencimento nessa live. Se alguém nunca entregou o coração para Ti, eu creio que essa pessoa está fazendo essa oração e ela não precisa nem escrever no chat, eu não preciso ver que ela está entregando a vida dela para Jesus, porque isso é do coração. Nós não vivemos sobre o que vemos, nós vivemos sobre o que cremos, e nós cremos, Jesus, que o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. Jesus, perdão pelos meus pecados de ontem. Jesus, perdão pelos meus pecados de hoje. Me ajude a permanecer na fé. Me ajude a permanecer na Tua presença. Nós só queremos ser aperfeiçoados por Ti. Diga isso aí. Jesus, me aperfeiçoa. Eu não sou perfeito, mas o Senhor é. Me aperfeiçoa. Espírito Santo, faz assim como o Senhor fez nessa cadeia, nessa prisão que Pedro estava vivendo, o Senhor rompeu as grades. Faz com que essa pessoa veja o Senhor hoje. Hoje, Jesus, não dá mais, Jesus. Quem sou eu para dizer que não dá mais? Mas eu posso dizer como filho, Jesus, não dá mais para essa pessoa viver e não enxergar a Tua presença. Por favor, Jesus, ouve o clamor do Teu povo. Eu creio que o Senhor ouve o clamor do Teu povo. Ainda que não haja arrependimento nessa live, o meu pensamento seria: não houve arrependimento, ninguém entregou a vida para Cristo, ninguém quer fazer parte do reino de Deus com alegria, ninguém quer se sentir útil no reino de Deus. E aí o meu pensamento pode enfraquecer. Mas eu continuo escolhendo a palavra de Deus, que me faz viver sobre o que está escrito e não sobre o que os meus olhos estão vendo. Se não houve quebrantamento no teu coração hoje, eu creio que pode haver amanhã. Mas se você está ouvindo tudo isso, nós não sabemos o dia de amanhã. Pense sobre tudo isso que foi liberado aqui nessa live. Pedro não sabia ler, não sabia escrever. Pedro era temperamental, Pedro era nervoso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus não desistiu de Pedro, como não desiste de você. Agora você também precisa não desistir de Jesus. Pedro não desistiu de Jesus. Judas, que andou com Jesus 3 anos, desistiu de Jesus. Pedro não. Mesmo errando feio com Jesus, ele voltou para os braços de Jesus. Até a morte. E morte de cruz. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. O convite é que você ouça a palavra e pratique todos os dias. É isso que mudou a minha vida e é isso que pode e vai mudar a tua vida. Como de muitos que estão aqui na live com a gente. Obrigado, Jesus, pelas almas que o Senhor trouxe hoje. E amanhã, às 8h08 da manhã, nós vamos estar novamente aqui, colado na videira, se Deus quiser. E nós cremos que Ele quer. Deus abençoe. Fica com Deus. Um beijo. Tamo junto. Até amanhã. Deus abençoe.